Olá, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui aproveitando essa oportunidade que nos trouxe o segundo Congresso Paranaense de Mediação, que foi realizado aqui em Cascavel ontem e hoje. Estamos aqui para fazer mais uma edição de podcast com um dos nossos palestrantes. Eu sou Maria Andréia, presidente da Comissão MARC, Comissão de Métodos Adequados para Tratamento e Resolução de Conflitos, aqui da subseção, e vou apresentar os nossos convidados de hoje, tá? A gente está aqui com a Jerusa Andréia Moreira, que é advogada e também uma integrante da nossa comissão, mediadora, estudante de Justiça Restaurativa, esteve comigo em Curitiba na primeira edição desse congresso. O Tiago Paz, servidor coordenador. Olha lá, Tiago, sempre que eu tento falar, dá errado. Servidor, coordenador do Censo Central de Medidas Socialmente Úteis do Tribunal de Justiça de Cascavel, mais especificamente aqui, Tribunal de Justiça do Paraná, mais especificamente de Cascavel, da nossa comarca, né? O Tiago é mediador, o Tiago coordenou os trabalhos do livro Semeando Paz nas Escolas, faz um trabalho maravilhoso, antes junto com o Sejus, que agora no Censo. E, claro, o nosso palestrante internacional veio de Portugal, está passando uma temporada aqui no Brasil e está nos prestigiando, Dr. Pedro Moraes Martins, mediador, colega do Vesula, professor, viaja o mundo disseminando a cultura da mediação, um entusiasta da autocomposição e todas as técnicas. E muito obrigado por aceitar mais esse convite, estar aqui gravando esse podcast com a gente, professor. Se quiser se apresentar, falar um pouquinho do seu trabalho, fique à vontade, por favor. Obrigado, Mari. Obrigado, Jerusa, e obrigado, Tiago. É um gosto compartilhar esta mesa convosco. Só dizer que para mim é um enorme privilégio poder dialogar convosco ao longo deste episódio e coloco-me à vossa disposição para poder fomentar o diálogo e falarmos os quatro um pouco sobre tudo aquilo que fizemos ao longo destes dias e aquilo que também sai deste congresso, provavelmente, e que vai ser muito útil podermos aproveitar agora para disseminar ainda mais a mediação e as outras formas autocompositivas dentro da cidade de Cascavel e do estado do Paraná. Pedro, explica para a gente um pouquinho o que caracteriza a mediação emancipadora e responsável para nós e o que ela se diferencia, né? Das formas de mediação, como a judicial ou a conciliatória. Ok. Bom, Jerusa, eu acho que a mediação emancipadora responsável tem, na minha perspectiva, uma característica muito importante, que é ela absorve conhecimentos de vários campos. Ou seja, quando o Juan Carlos Vesula começou a idealizar a mediação emancipadora responsável e depois alguns outros mediadores, entre os quais me incluo, se juntam a ele para fazer este movimento da mediação emancipadora responsável, aquilo que me encantou foi a mesma não partir diretamente do conceito de conflito e partir do conceito de interrelacionamento. Vê que quando falamos de arbitragem, quando falamos de conciliação, quando falamos de sistema judiciário, falamos de métodos que procuram partir da noção de conflito para atender com uma resolução esse mesmo conflito. A mediação vai mais além do que isso. O conflito é um ponto de partida, mas é algo que possibilita às pessoas, tal como as afasta, também as aproxima a nível de diálogo. Então a proposta da mediação é não partir diretamente do conflito, e partir sim do interrelacionamento entre as pessoas, para que elas se sensibilizem umas com as outras e possam em conjunto vir a tomar decisões depois. Acho que a conciliação em relação à mediação terá algumas diferenças. Acho que talvez as duas maiores que eu apontaria é a mediação parte da componente subjacente do relacionamento, enquanto a conciliação parte da parte objetiva. Então é uma diferença grande, porque a mediação parte precisamente de tudo o que está por debaixo, dentro da relação, como é que as pessoas se conheceram, como é que elas interagem umas com as outras, quais são as mágoas que estão contidas dentro da relação, quais são os desejos e expectativas que têm também para o futuro, enquanto a conciliação parte para a resolução de um problema direto. Então acho que há uma diferença aí dentro das duas formas de trabalho. A outra grande diferença para mim é a atuação do mediador, que é alguém que não sugere,
enquanto o conciliador pode fazer uma sugestão, que pode ser não vinculativa, mas pode fazer uma sugestão. Enquanto nós, na mediação, procuramos sim promover que sejam as pessoas que estão ali à nossa frente, que sejam elas a conseguir lançar para cima da mesa alternativas, hipóteses para serem estudadas, serem pensadas e que possam elas apropriar-se do protagonismo da decisão. Eu acho que isto diferencia bastante as duas formas de trabalho. Quando a gente fala, eu sempre falo, quando alguém pergunta qual é a grande diferença do mediador e conciliador, eu falo assim, o mediador ele é um especialista em comunicação. E o conciliador, além de ser um especialista em comunicação, ele tem que ter muita criatividade, porque o ideal é que ele funcione, a cabeça dele funcione como uma usina de possibilidades, né? Para que as partes não deixem de pensar, de falar assim, aqui parou. Agora a gente não tem mais o que fazer. O papel do conciliador, as pessoas sempre perguntam, a mediação vai tomar o papel da conciliação? A mediação ela é mais profunda. Eu acho ela mais terapêutica, socialmente falando, que a conciliação. Mas a conciliação, ela é colaborativa, em termos de atores. Todos estão envolvidos ao ponto de poder sugestionar. O conciliador, ele sugestiona. E quando ele sugestiona, olha, mas eu vi um casal que fez isso. Talvez essa possibilidade, um dia me falaram, porque se isso acontecer... E se vocês pensarem nessa possibilidade? Aí algumas pessoas são contra, né? Você já ouviu pessoas, Thiago, comparando conciliação e mediação como se conciliação não tivesse importância? Depois que veio a mediação, conciliação deixou de ser importante. E não é uma verdade. Existem casos, na minha concepção, tá? Vou colocar aqui minha opinião. Existem casos em que a mediação é ideal e existem casos em que o ideal é a conciliação. Assim como tem casos, né? Claro, nós todos aqui somos mediadores, defensores da autocomposição, mas há casos em que a própria mediação, a conciliação, os métodos autocompositivos eventualmente não se aplicam a determinados contextos. Então, né, nem sempre a gente tem que colocar tudo na mesma caixinha. Então, às vezes, a gente precisa olhar e tem um leque de possibilidades, né? Eu gostaria, já que a gente está com o Pedro aqui, todos nós somos mediadores, né? E tem uma discussão muito forte, Pedro, sobre a pré-mediação, né? Se ela é importante, se ela não é importante, se ela deveria não acontecer e já irmos direto para o encontro de mediação. Qual que é a tua opinião? Eu sei que a escola, né, eu sou um dos formados, né, pela IMAP, uma das minhas formações é pelo IMAP, o professor Pedro é um dos instrutores lá, e fala-se muito sobre a pré-mediação e a importância. Eu queria que você comentasse um pouco dessa relevância, até para que os espectadores compreendam que é uma fase, né, muito importante, que não é perda de tempo. Obrigado, Tiago. Antes de ir à tua pergunta sobre a pré-mediação, deixa-me só comentar esta questão da conciliação e da mediação. Vejam que é provável que a fronteira que procura fazer uma distinção entre as duas tem a ver com o grau de inter-relação entre as pessoas. Costuma-se dizer para relações mais fugazes ou mais tenues, a conciliação é mais adequada, porque não é necessário fazer um aprofundamento tão grande. Agora, quando há um interrelacionamento e quando esse interrelacionamento se deve manter para o futuro, a mediação será mais adequada. Por exemplo, em situações de família, eu vejo com dificuldade a utilização da conciliação, porque acho que as pessoas necessitam de um trabalho muito mais forte. Agora, claro, as pessoas vão ter que decidir se esse trabalho faz sentido ou não. E aqui faço a ligação com a tua pergunta para o encontro informativo de pré-mediação. Porque o mesmo acabou por cair um pouco em desuso quando a mediação foi adotada pelo Judiciário ali em 2010, com a Resolução 125 do CNJ e depois com a Lei da Mediação em 2015. E é uma pena, porque as pessoas necessitam, antes de entrar na sala de mediação, para serem preparadas para uma nova proposta, uma nova ideia, que é diferente daquilo que as pessoas estão habituadas. Nós estamos habituados a ir a um espaço para que o terceiro decida por nós, para que o juiz decida por nós, para que o advogado fale por nós e apresente as questões numa linguagem diferente da linguagem do cotidiano e do dia a dia. A mediação inclui, obviamente, sempre o advogado, um papel fundamental na defesa dos direitos dos seus clientes, mas dá voz também às pessoas.
porque elas é que conhecem a sua inter-relação, e o advogado o que vai fazer é acompanhar o diálogo do seu cliente e fazer o assessoramento do ponto de vista jurídico. Mas as pessoas necessitam de estar preparadas para um protagonismo diferente, que é o protagonismo de assumirem a possibilidade de conversar, assumirem a possibilidade de falarem umas com as outras. E a sociedade não prepara as pessoas para isso. Prepara a sociedade para uma dependência em relação a um terceiro. Então vê como é útil poderem chegar a um encontro e apresentar toda uma proposta que é diferente daquilo que as pessoas estão habituadas. Será que elas desejam fazer este trabalho? Será que não desejam? Depois de tomarem conhecimento, vão poder decidir. E vão poder decidir com informação. Quando lançamos as pessoas diretamente para a sala de mediação, o que é que elas vão fazer? Vão adotar o mesmo comportamento que estamos à espera que elas adotem em outras áreas. Muitos dos sejusques estão a funcionar dentro dos tribunais. Então a pessoa entra dentro do tribunal, desde logo todo aquele edifício majestoso, mas ao mesmo tempo que amedronta. Eu lembro-me quando eu fui advogado há alguns anos, mas também fui testemunha algumas vezes. E eu, enquanto testemunha, é bem curioso isto. Eu, habituado a entrar no fórum para ser advogado, e entrava tranquilo. Mas quando era testemunha, havia um peso diferente. E era testemunha, não era autor, nem era réu, ou seja, nem tinha uma participação direta dentro da questão. Mas o facto de estar a entrar num espaço tão imponente, com alguém que exerce o poder, como é o caso do juiz, como alguém que inquire a testemunha, como é o caso do advogado, deixavam numa postura muito receosa. Eu media cada palavra que dizia. Então é provável que as pessoas, quando chegam até nós, também vêm com essa perspectiva de não poderem falar tanto, porque têm medo do julgamento, têm medo de meter, em Portugal costumamos dizer, meter a pata na poça. Não sei se é percebido. Ou seja, mas é um pouco entramos num terreno que pode levar a algo negativo para nós ou para outras pessoas. Então acho que é muito útil as pessoas serem preparadas para um novo espaço. O espaço onde podem assumir a palavra, onde podem assumir a escuta e, desta forma, tentarem, em conjunto, encontrar alguma solução. E falava-se durante o evento, inclusive, né, quando você chega para um encontro, né, é só um encontro, não tem a pré-mediação. As pessoas não vão sair. Mesmo que elas não queiram estar ali, elas vão continuar, vão ficar até o final, sem se apoderarem daquele momento, sem se empoderarem, sem terem esse efetivo protagonismo, tão somente porque chegaram até ali e se sentem, de certa forma, como você colocou, Pedro, ficam naquela posição, naquela saia justa, né? Eu estou aqui, tenho que ficar para permanecer. Não sei se saia justa também é um termo. Sim, né? mas eu já compreendo. Já compreendi alguns termos. Sim. Domingo ele aprendeu que era rapa do tacho. Rapa do tacho, acho que sim. Eu falei, como é que chama? Filho mais novo, não é? Filho mais novo, rapa do tacho. Quando eu falei saia justa, ele deu uma olhada. Saia justa. Não, mas isso é interessante, mesmo pegando nestes exemplos das palavras e das expressões que são utilizadas pelas pessoas e que nós, enquanto mediadores, desconhecemos o significado ou até conhecemos. Por exemplo, se um mediando na mediação me disse essa expressão saia justa, mesmo eu sabendo o que quer dizer essa expressão, ou seja, ficar ali apertado numa situação difícil, não é? Mesmo eu sabendo esse significado, eu vou devolver sob a forma de pergunta. Porquê? Porque o que ele quer dizer com saia justa é diferente daquilo que eu escuto como saia justa. Então aquilo que eu tenho que fazer enquanto mediador é: Tiago, há pouco referiu a expressão saia justa. Poderia falar mais sobre isso? Mary falou há pouco em rapa do tacho. O que é para si rapa do tacho? Porquê que nós, enquanto mediadores, devemos fazer isto? Em primeiro lugar, para nós não interpretarmos. Mas na mediação tem o outro mediado em sala. Quando a Mari explica o que significa rapa do tacho, a Jerusa, que está na sala com ela, vai escutar e vai dizer: rapa do tacho para ela é isto. Para mim era outra coisa. E aí começa a sensibilização entre as pessoas. Eu começo a compreender que aquilo que a Mari disse não é tão diferente daquilo que eu penso. Ou se é diferente, agora percebo que o que estás a dizer é uma coisa diferente daquilo que eu também pensava. E começa o diálogo entre as pessoas aí. Então, por isso é que a pergunta do mediador deve partir do não conhecimento. Mesmo que eu saiba o que significa essas expressões, é o meu conhecimento
que é diferente das pessoas. Eu tenho que transformar em pergunta. Ou seja, vejam como isto é interessante. O meu desconhecimento enquanto mediador serve para fomentar o conhecimento entre eles. Isso é muito rico. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E a interpretação, na verdade, eu acho que a má interpretação, a divergência de interpretação é o que mais gera conflitos, né? Na vida pessoal e acho que até no judicial. Porque é que a gente levanta tese, antítese e fica aquela briga de contesta, impugna, faz embargo de declaração, explica o que quer dizer isso. Aí pronto. Aí está esclarecido. Tudo tinha que ser embargo de declaração, na verdade. Fez a petição inicial, embargo de declaração. Me explica o que você quis dizer com isso, isso não, mas você vai lá e fala, ele está errado, não foi assim, e o advogado é obrigado pelo sistema tradicional da justiça a falar, você está errado e a gente vai mostrar a verdade agora. Rebater argumentos. Exatamente, exatamente. É bem interessante isso. E é uma lógica bastante adversarial também. Então, como é útil nós podermos, também com a nossa conduta, normalizar um pouco estas dificuldades que as pessoas sentem. Ou seja, é natural que exista dificuldades de comunicação, senão não estaria ali a trabalhar connosco. Então, nós com a pergunta permitimos a tal sensibilização entre elas. Para mim, a pergunta vem da escuta. Viram que aquilo que eu fiz foi peguei nas expressões que vocês os dois trouxeram e devolvi sob a forma de pergunta. Eu não fiz nenhuma mudança, não fiz nenhuma interpretação. Porque aí seria eu a colocar nas vossas bocas aquilo que eu achava que vocês deveriam dizer. Ou seja, eu, enquanto profissional, estaria a transformar a comunicação, mas não de acordo com aquilo que vocês dizem, de acordo com aquilo que eu sinto. E lá se vai a imparcialidade e a isenção do mediador e da mediadora. Quando fazemos essa transformação, estamos a trazer os nossos conceitos. Não estamos a acolher o que é que significa aquilo para eles e para elas. Eu vou fazer uma observação aqui, tá? Quando foi lido o juramento do mediador, eu achei muito parecido com o Coração de São Francisco. Eu falei, meu Deus, isso aqui tá tão franciscano, tá tão biodegradável, sabe? Eu tô tão... aquela que o Vesula falou na palestra dele sobre a juíza francesa, lá, a expressão que ela usa, tá tão eu sumo para que você cresça, eu me desfaço, eu estou a teu serviço, sabe? Não como, eu não quero um acordo, eu não quero um tratado, eu não quero que vocês formem uma aliança, eu quero que vocês vivam em paz. Eu achei aquilo tão lindo, sabe assim, e me lembrou muito... Conhece a Oração de São Francisco? Não conheço, não. Eu vou te apresentar depois a oração. Você lembra disso? Agora, olha os católicos, gente. Que eu seja... Que eu leve paz onde há ódio, onde há guerra, esperança onde há desespero, que eu leve luz onde haja trevas, que eu leve isso. Ele está sempre melhorando a condição das pessoas, que eu leve, que eu acabe com o desespero, com a sombra. Ele está melhorando a condição nessa oração. Ele pede a Deus, São Francisco de Assis, que ele mude para melhor a condição de qualquer lugar e de qualquer pessoa que ele encontrar. E o juramento me lembrou muito isso. Me lembrou muito a oração de São Francisco, assim, me emocionou muito, na verdade, porque eu lembro da minha tia, tinha um quadro quando eu era criança, eu lembro que eu sentava para assistir TV na casa da minha avó e bem na frente ficava o quadro com a oração de São Francisco. E me lembrou muito, sabe? Foi uma coisa assim que trouxe um resgate mnemônico, assim, de infância e de... Foi a primeira oração que eu aprendi. Vocês não vão acreditar, né? Porque eu não sei falar ela aqui, mas... Vou copiar a cabeça com muita coisa de lá pra cá. Ela tá lá no fundinho, escondidinha, mas eu achei lindo. E é bem isso que você falou. E ele falou assim, que eu seja a escuta qualificada antes... Que eu escute com qualidade antes de julgar com palavras. Eu achei tão lindo isso. E é exatamente isso que você falou. Eu vou devolver. Se eu não entendi, se eu não sei, se eu tiver na dúvida, ou se eu acho que você está na dúvida na expressão que você usou, eu vou perguntar o que é, para eu ter certeza do que o teu coração fala. É aquele exercício da CNV, pensamento, sentimento e necessidade.
Eu preciso entender por inteiro, não adianta fracionar, entender 30%. A comunicação vai ficar falha, a mediação não vai funcionar. É entender sobre a perspectiva do outro, né? É o conceito real de empatia. Lembra que eu falei? Não é a empatia das redes sociais, não é a empatia que todo mundo prega. Assim, 2 palavras que caíram na popularidade ultimamente, gratidão e empatia, e que as redes sociais dão um conceito muito leve, muito fugaz, e elas são tão profundas. São tão profundas, sobretudo na atuação de nós, mediadores, né? Eu, quando vos escutava agora, pensava um pouco também como nós estamos habituados a responder para que o outro nos confira uma razão, nos diga que nós temos essa mesma razão. Isto porque as 2 instituições socializadoras onde nós nascemos, vamos dizer assim, é a família e a escola. E a minha tendência, quando eu dialogo em família, quando eu sou criança, é responder para que a minha mãe e o meu pai me amem. Ou seja, eu não respondo naturalmente. Eu respondo para ter a aprovação deles. Quando eu estou na escola, eu respondo para que o professor valore de uma forma o mais positiva possível a minha intervenção, porque estou a ser avaliado. Então, eu falo para que os outros me aprovem. Eu não falo de uma forma genuína. Então, tudo isto é o processo de socialização que nos faz chegar também à idade adulta, muitas vezes escondendo aquilo que nós pensamos. Porque não é legitimado nós podemos falar de uma forma mais aberta possível. Então, as pessoas, quando chegam à mediação, vêm com tudo isto. Por isso é que é fundamental o tal encontro informativo, para que as pessoas possam tomar conhecimento e possam se apropriar do protagonismo dentro daquele espaço. E pensando na nossa situação, muitas vezes as pessoas fazem isso no cotidiano, né? Não falam o que querem dizer no cotidiano, justamente por causa dessa questão cultural, aprendem na escola a agradar, e isso vai para o relacionamento, homem e mulher, casais, enfim, sócios, colegas de trabalho. E aí, quando vão para uma mesa, sentam à mesa, aí eles começam, então, a se tratar até de forma adversarial ali, porque daí surge um momento para eles terem essa postura. Que, na verdade, ser bem preparados, eles vão saber fazer melhor manejo dessa oportunidade, né? Há um novo momento para eles conversarem. E de forma diferente, colocando as suas razões de conflito, né? Do que está errado, do que precisa melhorar, mas de uma forma diferente, né? Não se atacando, enfim. Mas até é natural que num primeiro momento se enfrentem. Só que nós, enquanto mediadores, vamos ter que acolher esse enfrentamento e refletir com eles que efeitos é que esse enfrentamento está a ter na vida deles. E aí provavelmente eles tomam a consciência que é necessário mudar alguma coisa. Por exemplo, eu, quando entro numa mediação enquanto mediador, eu não imponho regras de comunicação. Eu deixo que a comunicação flua. E se eles sentirem dificuldades na comunicação, aí o que eu trago para cima da mesa é o que observo dentro dessa dificuldade. Ou acolho, por exemplo, a Mari dizer: tu nunca me deixas terminar aquilo que eu estou a dizer, Tiago. E o Tiago diz: é a mesma coisa que eu sinto. Aí eu, enquanto mediador, posso intervir e dizer: os dois estão a trazer a dificuldade de estarem a ser interrompidos. Como é que vocês gostariam de se relacionar dentro deste espaço? E aí são vocês os dois que, em conjunto, estabelecem as regras. Ou seja, não sou eu, enquanto mediador, a impor a regra. Foram vocês os dois que a construíram. E vai ter a tendência a respeitarem muito mais essa construção, porque foi vossa, não foi imposta por mim. Tá? Mas isto eu fui ganhando com a prática, fui ganhando com a escuta de outros mediadores e fui ganhando com a prática, fazendo a supervisão dos meus casos. Porque aquilo que eu dizia era: mas eu, quando imponho a regra de comunicação, quando digo cada um vai falar na sua vez, quando fala o outro escuta, eles nunca cumprem isto. Porquê? Porque a maneira como eles se relacionam lá fora não é com estas regras. É com uma comunicação muito mais caótica. Então, mais vale termos esse caos inicial e refletir com eles a partir da maneira como eles se relacionam no cotidiano e que eles consigam, naquele momento, tomar consciência dessa mesma forma e possam, por eles, conseguir construir as melhores soluções para a mediação e a maneira como se interrelacionam naquele espaço, mas provavelmente vão levar isso para o futuro.
Porque foi apalavrado entre eles. Foi uma necessidade comum que eles identificaram. Foi construído por eles, isso mesmo. Foi construído por eles. A gente comenta sempre nas reuniões de comissão, né, que a importância de falar e de ser claro. Porque ninguém sabe o que o calado quer e ninguém sabe o que o calado precisa. Mas o calado fala. Silêncio fala. E o calado fala também muitas vezes pelo não verbal. Ainda hoje escutávamos Juan Carlos Zula conversando connosco sobre a importância do acolhimento das emoções. E muito acolhimento emocional vem pelo não verbal ou pelo paraverbal, a mudança de ritmo, o tom de voz, todas estas questões. Que nós, quando estamos a manifestar essa emoção, não temos consciência que o estamos a fazer. É provável que o outro que nos está a observar veja primeiro esta reação emocional e consiga perceber que algo está a acontecer comigo. E eu só vou tomar conhecimento depois do outro me dar feedback daquilo que estará a observar. Então, na mediação, o calado também está a falar. O silêncio, como tu trazes, também é uma forma de se expressar. Mas há muito de não verbal que pode ser passado para verbal, como acolhendo essa forma de comunicação mais pautada pela emoção, dando a possibilidade que a pessoa se possa explicar. Perfeito. Quando eu falei assim, que ninguém sabe o que o calado quer, ninguém sabe o que o calado precisa, é especificamente assim. Estamos organizando no congresso em uma equipe. Eu quero fazer assim. Não, então faz o teu jeito. Não, mas qual que era a tua opinião? Você ia dar uma opinião. Não vou. Não, eu preciso saber a tua opinião. Eu sei que você quer falar, então fala, porque senão eu não vou saber. E talvez seja melhor que a minha. Isso. Talvez a sua opção seja melhor, a tua forma de conduzir, a tua ideia seja melhor. Então, nesse sentido, se quer falar, fala. Se não sente a necessidade de falar, se não quer, aí sim a gente interpreta de onde vem essa necessidade de ficar calado. O que esse silêncio me fala? Mas quando a pessoa... Sabe, no caso de uma separação, o casal está separando. A gente ouve a mulher. Daí vai ouvir, chegou a vez da fala do marido. Ela já falou tudo, tá bom. Então chega que ela fala, não tem mais nada para falar. Não, a gente precisa te ouvir. Não quer falar mesmo? Aí a gente identifica se ele não quer falar ou se ele ainda não amadureceu em relação ao conflito para conseguir falar sobre ele, né? É nesse sentido que é preciso falar. Quando há necessidade de falar, quando você sente. Tem gente que não sente mesmo, né? Tem gente que prefere passar pelo mundo mais silencioso, mais passivo. E tá tudo certo. Mas aí nessa questão de passar por uma postura mais passiva, pode haver até pessoas que não desejam fazer este trabalho em mediação. E está muito bem. Se a pessoa não deseja, há outras formas de poder trabalhar. Por isso costumas dizer que já se ouviu falar em meios alternativos, meios adequados. Há quem fala em meios complementares. Ou seja, são meios que se complementam entre si. E a pessoa pode optar pela melhor forma de trabalho que vai ao encontro daquilo que ela pode naquele momento fazer. Há pessoas, no meio de um processo de separação, que é muito difícil poder falar sobre aquilo que está a sentir. Ainda não é o momento para fazer isso. Então, provavelmente, essa pessoa até pode passar por um encontro informativo de pré-mediação e dizer: eu percebo até toda a proposta, eu é que não estou em condições de poder fazer isso para já. Quem sabe mais tarde. A pré-mediação é riquíssima. Eu acho a pré-mediação uma das coisas mais possibilitadoras de acordo, mais possibilitadoras de entendimento. E até quando vem decisões negativas, tá? Não quero participar da mediação. Para mim, encerra aqui. Vale a pena. Porque a partir de uma pré-mediação, que é sempre individual, né? Que a gente fala assim, diretamente com a pessoa. Eu faço pré-mediações individuais só. É a metodologia que a gente trabalha. E eles refletem tanto em relação ao conflito que muitas vezes os advogados me ligam e falam assim: Mari, não vai precisar fazer mediação, eles já se resolveram. Faz pré-mediação com pré-mediação, às vezes 2 ou 3 pré-mediações com cada um. Pré-mediação não é, em regra, uma pré-mediação. Não, algumas pessoas precisam de mais. A gente faz uma sessão hoje, daqui uma semana outra, daqui 15 dias. Veja isso, tire suas dúvidas. Ela vai trabalhando os medos, as angústias, os receios. E quando vê, estão conversando e resolve. Algumas vezes, não foram poucas vezes, que
as pessoas solucionaram em pré-mediação alguns conflitos? Eu, por exemplo, não tenho muito essa experiência, porque procuro não entrar na questão durante o encontro informativo de pré-mediação. Para isso é muito importante a maneira como elas são contactadas por nós e como é explicado esta proposta de trabalho. Aquilo que eu explico vão estar com um mediador que está em exclusivo para esse encontro. Não é o mediador que vai seguir com a mediação, ou não é a equipe que vai seguir com a mediação, porque a nossa forma de trabalho é sempre em equipe. É um mediador que vai conversar convosco sobre o que é a mediação e como é que a mesma se pode adequar ou não àquilo que vocês precisam. Eu habitualmente trabalho com as duas pessoas na pré-mediação, a não ser que alguma delas tenha pedido para que a mesma seja individual, e aí atendemos a esse mesmo pedido. Mas habitualmente fazemos em conjunto. Tá, agora eu vou tirar as dúvidas aqui, né? Uma equipe de mediação é composta por quantas pessoas? Até quantas pessoas? Em média, quantas pessoas? Vamos dizer que, habitualmente, dentro da nossa experiência, 2 a 3 pessoas. 2 pessoas, enquanto dois mediadores, vamos dizer assim, a atuarem em co-mediação, e aí há várias formas de podemos estruturar o trabalho de equipe, que eu não vou estar aqui a explicar, senão precisaríamos de 5 programas de podcast, mas é fundamental articularmos como é que nos vamos interrelacionar enquanto equipe, e depois há um terceiro elemento que estará numa postura de participação também, mas mais de colaboração com a dupla de comediação nas pausas ou entre sessões. Ou seja, por exemplo, vamos supor que nós os dois estamos a fazer a comediação e a Jerusa está como observadora. Durante as pausas ou entre sessões, a Jerusa já vai juntar-se ao nosso trabalho e vai nos ajudar a perceber como é que está a ser a nossa ligação com os mediandos, como é que está a ser a nossa ligação. Ela vai trazer o que observa, vai, por exemplo, dizer o mediando Tiago, numa determinada altura, foi dita uma determinada expressão e o corpo dele, que estava nesta posição, passou a ter esta postura. Ou ele começou a fazer assim com a cabeça. Para nós, enquanto equipa, esta observação que a Jerusa fez vai ser muito útil, porque provavelmente este movimento corporal que o Tiago teve significou alguma coisa. O quê? Nós não sabemos. Quando regressarmos à sala, quer seja depois de uma pausa ou quer seja numa nova sessão, podemos transformar em pergunta dizendo: Tiago, na sessão anterior não tivemos o cuidado de acolher um movimento corporal que fez quando estávamos a falar de uma determinada questão. E o movimento corporal foi este. Lembra-se do que aconteceu consigo nesse momento? Ou seja, que seja o Tiago a poder explicar-nos o que é que o levou a ter esse movimento corporal. Provavelmente, se calhar, nem ele teve consciência disso. Mas nós, ao trazermos sob a forma de pergunta, permitimos que ele tome consciência que houve esta reação quando houve uma determinada fala. Tá? Então vejam a importância do trabalho de equipe e como este elemento que está numa postura de observação não está numa postura de interpretação ou de julgamento e não está a avaliar o nosso trabalho. O que ele está a fazer, sim, é ajudar-nos a que o trabalho seja o mais rico possível para com os mediandos, porque nós somos falíveis. Não vamos conseguir observar tudo, não vamos conseguir escutar tudo. É provável que quem esteja nesta função, ao conseguir estar muito mais focado nesta observação, possa trazer uma complementariedade ao nosso trabalho que nós não conseguimos ter, fruto até da atenção, de estarmos ali muito atentos à escuta, a pensar em que pergunta vamos fazer, fruto daquilo que escutamos também, como é que vamos fazer essa devolução. Então, a riqueza do trabalho de equipe é enorme. Olha a divergência, né? Nós também temos a figura do observador. Especificamente na mediação judicial, ele observa a postura dos mediadores, o trabalho dos mediadores. E como isso é altamente condicionante para o mediador, que está a ser avaliado, muitas vezes avaliado por alguém que não tem experiência em mediação e que vai dizer se aquilo que estamos a fazer está certo ou está errado. A mediação, como diz Juan Carlos Vezula, é a mediação possível. Não há bem feito nem mal feito. Há um momento onde ocorreu e a maneira como nós nos lembramos naquele momento de poder fazer o acolhimento e poder fazer a devolução para aquelas pessoas. Podíamos ter feito melhor? Provavelmente sim, mas isso a posteriori podemos fazer essa análise. Naquele momento foi a maneira como nos lembramos de atuar. Esse mediador
que está a fazer essa postura, está a fazer essa avaliação, não está num processo de aprendizagem. Está num processo de fazer avaliação, e muitas vezes há uma checklist, não é? Que ele tem que dizer, foi feito, tem um checklist. foi feito, não foi feito. O que é que isso adianta? Não, é assim, foi feito muito mal, foi feito mais ou menos, foi feito de maneira excelente, é mais ou menos assim. É uma avaliação, é um julgamento mesmo. Aqui, a nossa mediação, o mediador observador, ele está para julgar, para avaliar o trabalho dos colegas. Então um trabalho cooperativo transforma-se num trabalho competitivo. E nós que estamos a ser avaliados, ficamos altamente condicionados. Que pergunta é que eu vou fazer agora? Espera, tenho que ir ali, tenho que ir ao encontro daquilo que está no checklist. Ainda não fiz aquilo. E está completamente fora de sentido, completamente fora de... As mulheres estão a falar de uma coisa completamente diferente e nós fazemos porque temos que fazer. Está obrigatório ali. Percebem como isso nos condiciona? Tira a fluidez, né? E agora? O que é que eu faço? Que eu achava que o observador era bom. Mas é bom. Observando, não interpretando. Não interpretando. Observando e trazendo aquilo que não foi observado durante, mas não com esse tom de julgamento. E eu achei muito interessante, Pedro, e acho muito interessante isso, de não ficar traduzindo ou interpretando, por exemplo, o movimento, a expressão facial, o sorriso, a careta que a pessoa fez. Eu não dou uma interpretação isso, eu indago por que foi feito isso, né? O que te levou a ficar dessa maneira. Que seja e a pessoa aí explicar-se. a pessoa explica. Então eu poderia falar nesse movimento, né, que você disse, você ficou desconfortável naquele momento que eu falei? E a pessoa vai dizer, não, que momento? Qual? Não. Agora o movimento corporal, o que você quis dizer? É que o desconforto é a tua interpretação. É a interpretação. És tu, enquanto terceiro, que estás a dar o nome, como é que aquela pessoa se sente. Perfeito. E daí vem o movimento da emancipação. A pessoa é que pode explicar o que é que está a acontecer com ela. Não precisa que um terceiro lhe diga como é que ela se sente. Perfeito. Bom, vamos para as considerações finais. Eu ficaria aqui conversando com vocês 5 episódios seguidos, tá? Mas a gente não tem esse tempo, né? A gente não tem essa possibilidade, infelizmente. Então, eu gostaria, Jerusa, que você fizesse suas considerações finais, já para a gente encerrar, agradecer os nossos convidados. Pedro, gostaria de agradecer, né, todos a participação. Obrigada por trazer para nós mais um pouco desse conhecimento rico, né? E a gente aprende um pouco mais com isso. E agradecer a todos também que nos acompanharam nesse episódio, né? Se gostou do conteúdo, siga a comissão, né? No endereço semarc.oficial, a subseção AB Cascavel, e é claro, né? O Pedro Martins, nosso convidado, e compartilhe com os colegas os nossos episódios. Até mais. Obrigada. Pedro, por favor, suas considerações. Bom, pessoal, agradecer-vos muito este bate-papo. Desejar as melhores felicidades para os vossos trabalhos, quer na comissão, quer nas funções que fazem enquanto mediadoras e mediadores, e contem em absoluto comigo, contem com a minha instituição, o Instituto de Mediação e Arbitragem de Portugal, com o pessoal da mediação emancipadora responsável, para fortalecer os laços e para conseguirmos criar uma mediação cada vez mais humana, uma mediação cada vez mais pautada pela escuta e pelo respeito. E agradecer muito esta nossa conversa de hoje. Obrigado. Obrigada. Tiago, por favor. Também agradeço muito esse momento, que é de grande aprendizado. Sempre que eu ouço o Pedro, é grande aprendizado, né? Mas também aprendo com o Jerusa, com o Mari aqui. É sempre um prazer estar com vocês. E esperamos, né, Pedro, que você volte a Cascavel mais vezes aí, para a gente poder se encontrar novamente. É sempre um prazer. E que a gente possa incorporar isso, né, no nosso dia a dia, né, por mais que seja, digamos assim, uma escola que traz outros elementos, enfim, congrega elementos, que a gente consiga trazer cada vez mais essa emancipação, né? Ao invés de eu ficar julgando, interpretando, que eu consiga levar isso para que as próprias partes tragam, né? Isso vai ser mais rico e as partes vão poder decidir de melhor forma.
Então, obrigado, gente. Foi um prazer estar aqui. Eu também agradeço a todos, agradeço Pedro, agradeço a Jerusa, agradeço o Tiago e convido a todos a seguirem as redes sociais da OAB e assistirem os outros episódios que nós geramos a partir desse congresso. Muito obrigada.